Boa noite, na paz de Jesus, a todos. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Vamos juntos adorar o nosso Deus, que Ele é digno de ser adorado, digno de ser reverenciado. Nós temos motivos para adorá-lo, para servi-lo, para ser grato a Ele, por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele vai fazer. Amém? Na sua casa, aqui nos nossos corações, e nós se rendemos a Ele. Vamos estar orando, pedindo para que Ele tome a direção desse tempo aqui. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te louvar, Senhor, por Tua graça, por Tua bondade. Queremos Te engrandecer pelo Teu cuidado, porque o Senhor é um Deus presente, Senhor. Obrigado, Senhor, por Tua fidelidade. Obrigado pelo sacrifício de Jesus, Senhor. Obrigado porque podemos entrar diante da Tua presença. Queremos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus. Queremos, diante da Tua presença, Senhor, colocar os nossos corações, as nossas vidas, ó Deus. Nos render a Ti, Senhor, confessando os nossos pecados, as nossas ofensas e transgressões, Senhor. Transforma o nosso coração, Senhor. Nós queremos nos parecer com o Senhor, ó Deus. Transforma cada um, ó Deus, que está nos escutando, que o Senhor possa visitar a cada coração, que o Senhor possa visitar o aflito, que o Senhor possa visitar o necessitado, que o Senhor possa visitar esse meu irmão, essa minha irmã que está nos ouvindo, Senhor. O Senhor visita, Deus. Visita com a Tua graça, visita com a consolação do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus nós Te pedimos. E reina sobre nós, Senhor, reina sobre as nossas vidas, Senhor. Direciona esse tempo aqui, Senhor, em nome de Jesus. Nós consagramos esse tempo a Ti, Senhor. A nossa vida é um culto ao Senhor. E nesse momento que a gente para louvar ao Senhor, juntamente com a Tua igreja, Senhor, nós Te pedimos, Deus, que o Senhor receba a nossa vida, receba, ó Deus, os nossos corações na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, Tua graça me alcançou. E ao ver Tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado perante Ti. Me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali
sou merecedor, não. E ao olhar pra cruz, eu entendo o amor ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, não. Não sou merecedor. Não sou merecedor. Nós sabemos, ó Deus. Não sou merecedor. Tua graça me alcançou. Me alcançou. Glória a Deus. Porque a graça nos alcançou. É que nós adoramos ao Salvador maravilhoso. Salvador maravilhoso, Deus que tomou o meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Obrigado, Jesus. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso, infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te buscar. Mais uma vez, Pai poderoso. Pai poderoso, infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar,
nos podes dar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Obrigado, Jesus. Aleluia. Por isso nós adoramos esse Deus que derramou a sua graça sobre nós. E Ele disse que Ele não nos chama mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas Ele nos chama amigo. E isso é um privilégio, a gente ter esse privilégio de ser chamado amigo. O nosso Senhor nos chamar de amigo. É um privilégio servir o nosso Senhor. É um privilégio andar com o nosso Deus. E nós não somos deste mundo. Ele nos chama para viver em novidade de vida. E muitas vezes a gente anda como se nós não conhecêssemos o nosso Senhor, mas o nosso Senhor nos conhece. Ele nos chama para andar segundo a vontade dEle. Ele nos chama para não ouvir a terceira voz. Ele nos chama para ouvir somente a voz dEle. E muitas vozes tentam nos definir, querendo apagar isso. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos amados de Deus. Isso é um privilégio. Deus que abriu mão da sua glória, se fez carne, habitou entre nós, morreu naquela cruz e nos deu vida. Hoje nós podemos entrar diante da presença desse Deus. Jesus Cristo abriu mão de ser Deus, abriu mão da sua glória, para que nós pudéssemos viver a vida de Cristo, para que a gente tomasse esse lugar de ser como Cristo, que não viveu para si. Então não devemos viver para nós, mas vivemos para Ele, que nos salvou, que nos santificou, e Ele nos garante que estará conosco todos os dias. Deus, em nome de Jesus, Senhor, cumpre em nós a Tua vontade, Senhor. Muitas vozes tentam me definir, tentam me dizer quem eu sou. No fim nada sei de mim. Eu tento me amoldar aos padrões, eu tento ser quem sei que não sou, o impostor que vive em mim. E eu percebo em mim desejos que aqui jamais saciarei. Só posso concluir que sou de outro lugar. E ao olhar Jesus naquela cruz, entendo quem eu sou em Deus e o que Ele diz de mim. Sou amado de Deus, sou seu filho, nova criatura em Cristo. Eu faço parte do povo escolhido, eu tenho o selo do Pai, sou obras de suas mãos, sou sua morada, meu corpo agora é sua casa. Muitas vozes tentam te definir, mas a única voz que importa é a de Cristo, que Ele diz: muitas vozes tentam me definir,
tentam me dizer quem eu sou. No fim nada sei de mim. Eu tento me amoldar aos padrões, eu tento ser quem sei que não sou, o impostor que vive em mim. E eu percebo em mim desejos que aqui jamais saciarei. Só posso concluir que sou de outro lugar. Estamos só de passagem. E ao olhar Jesus naquela cruz, entendo quem eu sou em Deus e o que Ele diz de mim. Diga isso de todo o seu coração. Sou amado de Deus, sou seu filho, nova criatura em Cristo. Eu faço parte do povo escolhido, eu tenho o selo do Pai, o Espírito da promessa, Obra de suas mãos, sou sua morada, meu corpo agora é sua casa. Sou amado de Deus, sou seu filho, nova criatura em Cristo. As coisas velhas se passaram. eu faço parte do povo escolhido. Eu tenho o selo do Pai, sou obras de suas mãos, sou sua morada, meu corpo agora é sua casa. Sou amado de Deus, sou seu filho, nova criatura em Cristo. Eu faço parte do povo escolhido, eu tenho o selo do Pai, sou obras de suas mãos, sou sua morada, meu corpo agora é sua casa. Aleluia. Essa é a nossa identidade em Cristo. Amém, irmãos? Deus abençoe. Creia nisso que nós cantamos aqui. Essa é uma verdade. Nós somos nova criatura em Cristo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E Deus nos ajude a cumprir essa tarefa. Não depende de nós, depende dEle. E Ele tem feito a parte dEle. Amém? Deus abençoe. Vamos ouvir a palavra de Deus. Paz de Jesus, amados. Confesso que o louvor hoje passou rápido, muito rápido. Na verdade, o mesmo tempo que todos os outros dias, mas a sensação é que passou muito mais rápido. Eu queria que você, junto conosco, abrisse a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia aí. Primeira Epístola de João, nós estamos caminhando nessa carta, lendo, eu falo leitura expositiva, não é uma exposição bíblica acadêmica, não é? O alvo principal aqui é sacar do texto verdades aplicáveis à vida, de maneira que a nossa vida seja moldada, transformada pelo poder do Evangelho. Nós cremos, a palavra de Deus ela é poderosa, a palavra de Deus ela por si só ela é poderosa. E disse Deus, haja luz e houve luz. Ele diz que nenhuma palavra de Deus, nada do que Deus diz deixa de ser verdade, nada do que Deus envia a sua palavra para fazer, nada do que é ordenado deixa de ser feito. Deus falou, está dito e acontece. E Ele disse, haja luz
E Ele tem dado sua palavra ao nosso coração. E pela manhã nós lemos aqui o capítulo 4 de 1 João, a partir do versículo 1. E nós vamos ler novamente. Eu quero pensar a partir do versículo 7, né? Eu li do 1 ao 6. Eu vou fazer uma rápida abordagem aqui. Quando nós nos aproximamos da Escritura, da Bíblia, de Deus, quando nós nos aproximamos de Deus em oração, quando nos aproximamos do ambiente da graça, o ambiente do corpo, da igreja, deve haver temor e tremor em nós, deve haver reverência, submissão, o entendimento de que Jesus Cristo é Senhor, e de que no reino dele é Ele que manda, é Ele que governa. E nós, como súditos do seu reino, nós nos submetemos à sua vontade. E não só nos submetemos à sua vontade expressa na Escritura, mas como buscamos a todo tempo, qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus está falando comigo? O que Deus está falando na minha casa? O que Deus está falando na nossa igreja, congregação? O que Deus está falando na nossa cidade? Há um movimento da palavra, há um agir do Espírito Santo, que Deus vai falando. Nós vemos que o Antigo Testamento nos aponta que a revelação de Deus ela vem vindo de maneira progressiva, né? É como a aurora que vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Mas em Jesus Cristo nós temos a revelação plena. Jesus Cristo é a revelação máxima. Jesus Cristo é a expressão exata de Deus, do seu caráter, da sua pessoa. Jesus mesmo disse: quem vê a mim, vê o Pai. Ele é a imagem exata, perfeita. Então nesse relacionamento, nesse aprendizado, nessa consciência de que o Espírito de Deus habita em nós, e de que é o Espírito de Deus que nos comunica a verdade de Deus, Ele é o tradutor, é Ele que transmite, Ele é o autor da palavra, Ele nos instrui na palavra, e não somente isso, Ele nos capacita a obedecer. Porque uma coisa é você saber o que tem que ser feito. Outra coisa é você receber o poder para fazer aquilo. Porque obedecer a Deus significa romper com a nossa humanidade caída. Obedecer a Deus, viver em santidade, significa que devemos romper com o poder do pecado, com a pecaminosidade do nosso coração. E isso não é obra humana, ninguém consegue fazer isso. Somente Deus pode nos libertar. Então Ele nos liberta de nós, nos liberta do poder do pecado, nos liberta da condenação do pecado, nos liberta de nós mesmos. E nos capacita a viver a vida que só Ele pode nos oferecer. A vida ressurreta, a vida santificada, a vida que glorifica a Deus. Porque a nossa natureza humana, ela é caída. Mas, por graça, misericórdia e bondade de Deus, recebemos a nova natureza. E é essa nova natureza que recebe a revelação da palavra, o entendimento e essa capacitação de obedecer. Nós sabemos muitas coisas. Nós sabemos como temos que fazer muitas coisas. Poucos exemplos eu posso dar aqui. De repente você olha alguém pintando uma parede, você fala, é fácil. É só pegar a tinta e melecar ali o pincel e passar na parede. Parece fácil quando a gente vê um pintor profissional fazendo a pintura. E quando a gente vai fazer, a gente vai e faz, a gente pensa que está indo legal. Olha, eu sei pintar, e vai pintando. Aí a gente vai pegar a segunda parte da tinta e a gente agora não marcou bem ou não esqueceu. Se a gente colocou água, se misturou. E agora, se a gente não colocar a mesma quantidade de água, ela vai ficar mais clara ou mais escura. E aí você vai ver depois a parede, uma parte fica manchada, outra parte fica mais escura, outra mais clara. Parece fácil. Assim como quem não sabe dirigir, olha, vê alguém dirigindo, e fala, é fácil dirigir, é só pegar o volante e rodar ele assim, e está dirigindo. Não é tão fácil. Ou, no nosso país, um país que muita gente entende, ou pensa que entende de futebol, né? Aí fica na beira do gramado xingando lá o jogador, né?
Mas então entra lá e faz igual, ou faz melhor que ele. Entra lá e faz. Não é? Parece fácil. Então eu estou dando dicas assim de mostrar que existem coisas que você vê, você sabe como fazer, mas nem sempre você tem a habilidade ou o poder de fazer. Você não sabe fazer aquilo. E há algumas coisas que a gente entende que Deus deu dons e talentos para algumas pessoas. Tem gente que tem uma habilidade incrível com as mãos ou com a voz. Né? Aqui, Luiz e Débora cantando. Parece fácil ver eles cantar. Eles abrem a boca e saem. Não é? Mas eu, em casa, eu desafino batendo palma. Não dá. Então, existem muitas áreas. Então, só para dar essas dicas do dia a dia, agora tem essa graça de Deus que é para todos. Isso Deus deu para todos. Todos os seus filhos, todo mundo que nasceu de novo, ele recebeu o poder de se tornar filho de Deus e de viver como filho de Deus. Essa capacidade que Deus nos dá de obedecer a palavra. O entendimento, a revelação que Deus nos dá. A Bíblia diz que Deus ocultou aos sábios e entendidos, mas revelou aos pequeninos. Então, o essencial nós temos da palavra de Deus. Mas no meio de tudo isso, existem muita neblina, muita confusão de entendimento, em que há uma atuação de falsos profetas, de falsos mestres, que em algum momento ganham terreno e eles confundem. Então eles apresentam uma meia-verdade. A meia-verdade é pior do que uma mentira completa, porque ela traz danos terríveis. Ela faz a pessoa acreditar que aquela é a verdade absoluta. E qualquer novidade que chegue a nós, fique atento. Fique atento. Porque o Evangelho não é novidade. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não envelhece, ele não se renova, ele é, absolutamente é, simplesmente é. No primeiro século, os pais apostólicos escreveram um documento chamado Didaquê. E essa Didaquê foi a primeira geração de líderes depois dos apóstolos. Então, os apóstolos escreveram essas cartas e a primeira geração escreveu essa Didaquê. E foi um documento muito bem escrito, um documento muito bom, que até, em algum momento, eles tentaram colocar no cânon sagrado. Cânon sagrado é a Bíblia, essa Bíblia que nós temos hoje. Que cânon quer dizer a vara de medir. Então, quase não, porque não era Deus é que escolheu toda a Escritura, Deus é que colocou ali. Mas as pessoas viam tanta seriedade na Didaquê, que queriam colocar ela como parte da Bíblia. E algumas orientações que tinham nessa Didaquê, era que se um homem, um profeta, um pastor, ou um apóstolo daqueles dias viesse e trouxesse uma novidade, ele era um falso profeta. A característica do falso profeta é trazer novidade. É trazer novidade. Uma outra característica que ele diz assim de falso profeta é pedir dinheiro. Isso lá no ano 90, há quase 2000 anos. Falou, se ele vier até vós e pedir dinheiro, essa é uma característica de um falso profeta. Se ele vir e ficar muito tempo, leia a Didaquê também, se você pode, né? Você vai ver muitas coisas. E uma das características que eu quero abordar aqui é dessa novidade, de trazer novidade. E nós vivemos dias de tempos em tempos, quem tem aí 20, 30 anos no Evangelho, sabe como a igreja tem navegado, às vezes em busca de algo novo. De algo novo. De uma doutrina nova, de um ensino novo, de um movimento, de um agir, de um agitar daqui, um agitar dali, uma novidade. Eu passei já por muitas ondas dessa, muitas ondas. Eu não quero citar aqui porque de repente alguém está nos vendo aí e pode se sentir ofendido, e não é a minha proposta aqui ofender quem ainda crê ou quem passou
por algum motivo, não quero que você me compreenda mal aquilo que eu estou querendo dizer. Mas o nosso convite de Deus é: volta ao primeiro amor. Fica na graça de Deus. Fica na presença do Deus que é a nossa fonte de alegria, a nossa fonte de poder, de forma inesgotável. Você pode imaginar a nossa eternidade no céu? As maravilhas. Isso a gente pode já experimentar muita coisa aqui. Quando você entender que Cristo é a satisfação de todas as coisas, que nós não precisamos buscar novidade nenhuma, porque eu tenho Cristo. Eu tenho Jesus, eu tenho a Escritura, e essa Escritura é uma fonte inesgotável, não acaba, é uma fonte de sabedoria. Quanto mais você lê a Escritura, quanto mais você mergulha nela, mais e mais ela jorra para a vida eterna. A palavra de Deus, ela tem algo maravilhoso para nós. E o texto de 1 João, capítulo 4, diz como identificar os falsos profetas. Então, nós vamos pensar aqui na questão do saber, dessas coisas de trazer novidade, e do comportamento, da vida. Uma outra característica de um falso profeta, ou de alguém que não está cumprindo o verdadeiro propósito de Deus, duas coisas podem estar acontecendo na vida de um crente que não está dando fruto para Deus. Uma delas, ou ele não é nascido de novo, ou ele não é um crente verdadeiro, não é um dos nossos, ou ele está entristecendo o Espírito Santo. Porque João 15 diz que toda vara que estando em mim, essa dá fruto. Dá fruto no tempo certo. Salmo 1 diz que a árvore plantada junto às águas, ela dá fruto no tempo certo. Ela dá fruto. Eu quero ler esse texto para a gente. Amados, acreditem, ou não acreditem em todo espírito. Não acreditem em todo espírito. A novidade é assim, eu repito e falo muitas vezes sobre isso. Deus dá uma palavra para o Adão e para Eva. Olha, essas árvores aqui, vocês podem comer delas todas. Todas as árvores é só para vocês. Comam à vontade. Essa é a palavra de Deus. E diz assim: mas do fruto desta árvore que está no meio do jardim, essa vocês não comem. Está dada a palavra, Deus não mudou. Deus deu a palavra e está dado. Mas a serpente chega lá e diz: uma novidade, eu tenho uma novidade para vocês. Sabe essa árvore que Deus disse para vocês não comer? Na verdade, vocês podem comer. É uma novidade. É uma novidade. Vocês podem comer dessa árvore. Sabe por quê? Porque o dia que você comer dessa árvore, isso vocês não sabiam, mas eu vou dar uma novidade para vocês. Essa é uma novidade. Deus não falou isso para vocês. Deus não quer que vocês comam. Sabe por quê? Porque o dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a Ele. Essa é a novidade. Toma cuidado com novidade. Toma cuidado com novidade. Na verdade, o Evangelho é uma boa nova, é uma boa notícia, não é? Mas não é uma boa notícia nova todo dia, ela é nova, e ela é a única, ela é a mesma ontem, hoje e eternamente, ela é eterna, a mesma palavra, não muda. Mas a característica do falso profeta é do espírito que está no falso profeta, é no coração desse falso profeta que traz uma novidade, que traz um novo entendimento, que traz uma nova característica. 2 Tessalonicenses diz: não vos movais do vosso entendimento, porque diz que o espírito do engano, nos últimos tempos, irá operar de forma intensa. E diz de muitos falsos profetas, falsos mestres. O que é um falso profeta? É aquele que se faz profeta, ou aquele que se diz verdadeiro, mas não é. Porque se ele se apresenta como falso, todo mundo sabe que é falso, né? Qual que é o problema do falso? É que ele parece verdadeiro. Esse é o problema, o grande problema. É porque ele se faz passar por verdadeiro. Capítulo 11 de 2 Coríntios, lá fala assim que
que o Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Ele se transfigura em anjo de luz para enganar. E os seus ministros em ministros da impiedade. Então ele se mostra numa meia verdade ou com um cara de verdade, mas na sua essência é o que Jesus afirmou, dizendo, é um sepulcro caiado, pintado por fora, mas podre por dentro, mal cheiroso por dentro. Continuando a leitura. Não acreditem em todo espírito, por causa disso tudo que eu disse para vocês aqui, que a Escritura diz. Mas ponham-nos à prova para ter certeza de que o Espírito vem de Deus. Há uma possibilidade de você e eu, e nós vamos ver mais à frente, de pôr à prova, o que é isso? Como que eu ponho à prova? De que Espírito ele está falando? Vai guardando essas perguntas, para ter certeza que o Espírito é de Deus. Então ele está dizendo que há o espírito enganoso, o espírito da mentira, mas ele diz que é possível pôr à prova e revelar, arrancar a máscara dele. A gente está usando muita máscara hoje, né? Mas há como tirar a máscara dele e pondo à prova. E ele diz, pois há muitos falsos profetas no mundo. Uau! Quando a Bíblia diz que tem muitos, é porque tem muitos mesmo. Muitos. Assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Aí um profeta, o versículo 2 diz, assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo, esse que veio em corpo humano, esse é de Deus. Mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus, não é de Deus. Isso aqui parece simples, mas é muito complexo. Os gnósticos do primeiro século, eu falei de manhã, eles diziam que a matéria, o corpo era muito corrupto, era muito pecaminoso, a matéria não presta. Então seria impossível Jesus, sendo santo, vir em corpo humano. Só que parece que é simples isso, né? Parece que eles estão sendo assim, nossa, o nosso Jesus é muito santo, ele não pode ter um corpo humano. Porém, se ele não tem um corpo humano, ele não pode ser o Salvador. Ele anula a obra realizada na cruz. Que sangue foi derramado? Sangue de espírito? Um sangue de um fantasma? Se ele não é verdadeiro homem, verdadeiro Deus? E aqui a gente poderia desdobrar muitas outras coisas. Olha o perigo de uma sutileza muito pequena. Negando toda a obra da cruz, negando toda a redenção, justificação, expiação, toda a obra. É uma negação. Não houve salvação, não houve redenção, não houve expiação. O expiação, sem derramamento de sangue, não há expiação. Esse é o espírito do anticristo. Esse é o espírito do anticristo. Vocês lembram, na conversa de Jesus com Pedro, naquela piedade, naquela, vamos dizer assim, aquele amor de Pedro por Jesus, falou assim, não, Senhor, de maneira, Jesus estava dizendo, eu vou para Jerusalém, eu vou ser morto, eles vão me matar, né? E aí o Pedro, não, Senhor, de maneira nenhuma, que isso não te aconteça. Vai lá morrer na cruz, derramar seu sangue. Não, isso não te aconteça. O que Jesus disse? Essa fala, essa obra, essa arreda Satanás. Percebe? É muito sutil. Mas era o apóstolo Pedro falando, Jesus, eu te amo. Não, Jesus, você não vai morrer, não. Não, não faça isso. E ele arreda Satanás. Quando Jesus está na cruz, alguém passa e diz assim, se tu és o Filho de Deus, desce daí, não morre não. Percebe? Então aqui é essa negação, uma negação de que Cristo veio em carne, de que ele assumiu o corpo humano, veio em corpo humano, e tem todo esse desdobramento por trás dessa negação, que a gente lê assim, passa quase desapercebido. Mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus, não é de Deus.
Vocês lembram quando Jesus, também conversando com os discípulos, e eles vão conversando, e aí ele fala: quem vocês dizem que eu sou? Olha o que ele diz aqui, o versículo 3. Mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Então é importante nós sabermos a verdade a respeito de Jesus. E Jesus pergunta naquela ocasião: quem sou eu? Ah, Senhor, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é o João Batista que ressuscitou, outros dizem que o Senhor é o Jeremias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas aí. E vocês, o que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz o quê? Isso antes dele é muito interessante essa linha, né? Antes aí Jesus fala e Pedro fala assim: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Aí Jesus fala o quê? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, né, o Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito, foi o meu Pai que te revelou. Veja que essa revelação, esse entendimento, só tem aqueles que são dados do alto, aqueles que receberam a revelação do Pai. É uma obra do Espírito Santo. Então ele diz: se não conhece a respeito de Jesus, e é por isso que nós precisamos aprender mais sobre a cristologia, aprender sobre Cristo. A Bíblia diz em mais de 10 versículos, em Isaías, em Mateus, Marcos, Pedro, Tiago, tem mais alguns textos do Antigo Testamento, Joel, ele fala que Jesus Cristo é a pedra angular. Abre a sua Bíblia e depois você coloca lá no buscador e coloca lá pedra angular. Você vai ver a lista de versículos que vai aparecer. E Pedro, ele vai falando sobre essa pedra angular, a pedra de esquina. Depois ele fala pedra de tropeço, porque quem tropeçar nessa pedra e sobre quem essa pedra cair será reduzido a pó. Jesus é e deve ser uma das doutrinas mais conhecidas, mais compreendidas. Compreender quem é Jesus, sua obra na cruz, o que ele tem nos feito. E uma das características do falso mestre é nos apontar para outras coisas, é nos fazer com que a gente se encante, com que a igreja esteja olhando para outras coisas que parecem: uau, uau, que sabedoria, uau, que coisa. Cristo, ontem, hoje, Cristo deve ser a centralidade da nossa fé. O C.S. Lewis, ele fala que o diabo faz a igreja, é uma comparação, faz a igreja pegar extintores enquanto está havendo uma enchente. O extintor é algo muito importante, mas só quando está tendo incêndio. Quando está tendo enchente, ele não serve para nada. Não é? Então ele está dizendo aqui, ele faz a igreja se preocupar com coisa que parece importante, faz você perder tempo, investir tempo, dinheiro, recurso, e deixa de fazer o que realmente é importante para aquele momento. Por isso é importante ouvir o que o Espírito de Deus está nos dizendo, está nos falando. O versículo 4, ele vai falando sobre: filhinhos, vocês pertencem a Deus. O versículo 5 diz: eles pertencem ao mundo. E o versículo 6 depois diz: nós, porém, pertencemos a Deus. Então ele vai fazendo uma distinção muito clara de que nem todo mundo pertence a Deus e nem todo mundo pertence ao mundo. Existem os que pertencem a Deus e existem os que pertencem ao mundo. E os que pertencem ao mundo, olha o que diz aqui: eles falam do ponto de vista do mundo, os valores, a sua agenda, todo o investimento, todas as coisas para o mundano vai girar em torno do ponto de vista do mundo, da razão humana, da lógica humana, da filosofia, né? E por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele fala: ninguém
vos engane, não permita que ninguém venha enredar você. Enredar, quer dizer, lançar uma rede, né? Enredar você com vãs filosofias, com coisas que parecem de sabedoria, mas Tiago diz que essa sabedoria humana, ela é animal e diabólica. É muito interessante essa abordagem de Tiago. E nós que somos filhos de Deus, nós temos uma característica, nós temos uma nova natureza. Então ele está dizendo, filhinhos, vocês são meus, vocês pertencem a Deus. E da mesma forma que eu abordei de manhã, eu quero repetir dizendo, quando nós lemos a Bíblia, quando nós recebemos uma exortação ou uma palavra mais firme, que a gente possa olhar com ternura, com gratidão e dizer, olha o que o meu pai está me dizendo. Olha o cuidado que o meu pai tem comigo. O meu pai está me guardando. Quando ele diz, vocês pertencem a Deus, vocês são diferentes. Vocês não podem andar igual a eles. Vocês não podem fazer o que eles fazem. Porque mundanismo, no comecinho da minha fé, e eu não culpo aqueles que me ensinaram, porque eles aprenderam e eles ensinaram com fidelidade aquilo que aprenderam. Então a gente entendia que, por exemplo, naquela época, hoje eu estou meio mundano, porque eu tinha que estar de terno e gravata, tinha que estar uma coisa assim, né? E mundanismo não é isso. Mundanismo é pensar como o mundo pensa. Mundanismo é comemorar do jeito e pelos motivos que o mundo comemora. Por que o mundo comemora isso? Ele tem os motivos, por quê? E aí o crente vai lá e comemora igualzinho. Está estranho, não está? Porque o crente é assim, a nossa pátria está no céu, de onde também esperamos o Salvador. Eu não pertenço mais a esse mundo, fui salvo. Eu agora pertenço a um outro reino. Agora eu fui liberto do império das trevas, agora estou no reino do Filho do amor. Então eu não tenho mais que andar debaixo do jugo do império das trevas. Eu não tenho mais que pensar como eles pensam. Porque Paulo vai falando como eles são e como eles pensam. Egoístas, traidores, vingadores, sem afeto, sem amor, avarentos, violentos, homens que derramam sangue. Esse é o padrão de lá. Mas o padrão do lado de cá, do reino de Deus, são generosidade, bondade, fidelidade, humildade. São características que nos fazem parecer com Jesus, nos fazem semelhantes a Jesus, nos levam a nos comportar como Jesus, caminhar como Ele. Esse é um desafio, é exatamente aquilo que eu estava falando no começo. É impossível para um ser humano comum, normal, dizer, eu vou imitar Jesus. Não dá, não dá. Mas é possível para alguém que nasceu de novo, que recebeu o Espírito Santo, a iluminação da palavra de Deus, recebeu o poder do Espírito Santo, agora ele pode andar de acordo com a palavra de Deus. É uma luta? É, porque esmurra o seu corpo, porque a velha natureza ainda está aqui. Eu falei de manhã que quando as situações da minha vida é quando eu vou ver, eu já pequei. O pecado é tão rápido, que quando vai ver, eu já falei. Quando eu vou me dar conta, eu já explodi com a minha filha, já vi. Explosão de raiva, de ira, de qualquer outra coisa. Quando você se distrai o pensamento um pouquinho, você já está desejando uma coisa que não é para desejar, já está pensando numa coisa que não é, já está, ouviu falar uma coisa errada, o coração já está aqui querendo. Essa é a guerra. Ninguém está livre disso. Esse bombardeio vem sobre nós. Não, eu sou filho de Deus. Em outra época eu ia agir assim, mas agora tem um novo rei. Tem um novo rei na minha vida. Por isso nós nunca devemos tomar nenhuma atitude precipitada. Pronto para ouvir, tardio para falar, porque se a gente fala primeiro, a gente fala bobagem. A gente tem que ir para os pés do Senhor. Senhor, me ajuda. Eu estou num ponto de tensão, esse momento é muito difícil para mim. Eu estou numa crise, e aí tem várias situações da vida. E é buscar realmente a graça do Senhor. Porque aí nós vamos encontrar nele a força para obedecer. Quando a Bíblia diz, perdoa, é impossível para um ser humano perdoar.
nos padrões bíblicos sem que o Espírito Santo esteja agindo. Sem que o Espírito de Deus esteja agindo. Então vocês pertencem a Deus, agora vocês são diferentes. E aí o versículo 7, ele vai avançando, dizendo: amados, continuemos a amar uns aos outros. Primeiro ele vai falando aqui, ele começa o capítulo falando dos falsos profetas. E aí ele fala daqueles que têm o Espírito de Deus, que reconhecem a verdade a respeito de Jesus, de que nós somos pertencentes a Jesus, e por sermos pertencentes a Jesus, sermos diferentes, aí ele diz: continuem a amar uns aos outros. Essa carta, ela vai tocando na mesma tecla, vai falando do amor, do amor, do amor, do amor. Sabe por quê? Porque é impossível para o diabo amar. O diabo não ama nem aqueles que são fiéis a ele. Não é. O amor é coisa de Deus, o amor é Deus, Deus é amor. Olha o versículo 8, diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o verdadeiro amor procede de Deus, vem de Deus. O amor é fruto do Espírito Santo. Por isso ele diz: vocês são diferentes. Vocês são diferentes. Vocês são regidos pelo amor. Vocês são guardados pelo amor. E o versículo 7 diz: continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aqui é uma característica, e nisto conhecemos quem é e quem não é. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Definitivo. É definitivo e decisivo. Quem não ama não conhece a Deus. Versículo 7 diz: pois o amor vem de Deus. E se Deus habita em mim, eu vou amar. Agora, é possível você encontrar uma pessoa e dizer assim: nossa, que pessoa amorosa. Não é? Até a página 2. Pisa no calo. Trai, contraria. Fala o que não gosta para ver. Fala o que não gosta. Ninguém chega num casamento, no dia da cerimônia, e chega para a esposa ou para a noiva que vai casar e diz assim: eu vou fazer você infeliz, vou destruir tua vida, vou fazer da tua vida um inferno. Já viu alguém na cerimônia falar isso? Juras de amor, prometo, prometo, prometo. E quantos casamentos vocês já viram que 1 ano depois, 6 meses depois, 10 anos depois, ele dissolveu e eles passaram a se odiar? Porque aquele amor, ele era um amor complicado. Esses dias um jovem falou para mim assim: eu não acredito no casamento, eu não acredito na igreja, não acredito no casamento. É tudo hipocrisia. Ele estava revoltado. E eu disse: o casamento só dá certo quando Deus governa os corações. O casamento é uma instituição de Deus. A família é uma instituição de Deus. Mas ele só tem permanência, ele só vai glorificar Deus quando Jesus Cristo governa os corações. Da mesma forma é a igreja. Então ele está mostrando muito claro aqui em cima, ele vai falando dos falsos profetas. E uma característica do falso profeta é negar a pessoa de Jesus, é negar toda a doutrina que o envolve, e não faz menção nenhuma do amor. Por outro lado, eu estou falando umas coisas, parece que vai ser contradizente agora. Por outro lado, algumas características de alguns falsos profetas é exatamente essa: falar do amor. Tudo para ele é amor. Então ele não se preocupa com a verdade, porque Deus é amor. Ele leva uma pessoa à desobediência: não, mas não tem problema, porque Deus é amor. Só que aquele amor não é um amor, é um amor
ele fala de amor, ele não ama. Porque quem verdadeiramente ama, corrige. Jesus diz, a Escritura diz em Hebreus, ele diz assim, eu castigo e repreendo aqueles que eu amo. Ele fala no capítulo 11 da correção de um pai ao filho. No Apocalipse ele fala, eu castigo e repreendo aqueles a quem eu amo. Fala dessa intervenção de Deus, desse cuidado de Deus. Então, o falso profeta, tudo quanto ele é falso, e tudo quanto ele fala é falso. Então, quando ele fala de amor, ele é falso. O amor que ele fala é falso. O amor é mal colocado. Quando ele fala da verdade, a verdade é falsa. Tudo que um falso profeta faz pode ter a aparência de verdade, de amor, mas, na verdade, o fim daquilo é morte, é engano, é mentira. Pois o amor vem de Deus, quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Agora, esse amor do que a Bíblia fala, de que João fala, e já falou aqui, a gente já passou por ele, de se você diz que ama teu irmão, e vê o seu irmão em necessidade, e você tem recursos, e você não o socorre, você está mentindo. Se eu disser que amo a Deus, mas aborreço o meu irmão, esse amor não é verdadeiro. Coríntios 13 diz que o amor não se ira facilmente, não se irrita com facilidade. O amor não busca o próprio interesse. O amor se doa, se rende. O amor se entrega. E Jesus é a expressão máxima do amor. Nos amou e porque nos amou, se entregou na cruz. Se doou por nós. Então é desse amor que ele está dizendo. É do amor que dá a vida. Não há amor maior do que dar a vida pelo irmão, pelo próximo. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se Deus é amor e eu não amo, então eu não conheço a Deus e não nasceu de novo. Porque uma das características de quem nasceu de novo é ser habitado por Deus, e porque é habitado por Deus, ele vai manifestar o seu amor em todas as suas ações. Versículo 9. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu Filho único ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. Versículo 10. E nisto consiste o amor. Nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para perdão dos nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Se nós cremos que somos filhos de Deus, que somos amados de Deus, que Deus tanto nos amou, a consequência dessa fé é que nós vamos amar uns aos outros. Porque ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. De que maneira Deus permanece em nós? Como que eu posso dizer que eu tenho Deus habitando em mim? É muito claro o texto. Ele diz, se nós amamos. Jesus lá no Evangelho de João, ele fala, todos saberão que vocês são os meus discípulos. Todos saberão. Por que, Jesus? Se vocês se amarem. E seu amor chega em nós à expressão plena. Versículo 13. Deus nos deu o seu Espírito como prova de que pertencemos nele e ele em nós. O Espírito é uma prova de que permanecemos em Cristo, em Deus. E a permanência do Espírito de Deus em nós, o fruto que ele dá é amor. As 9 características, o amor tendo paciência, o amor sendo longânimo, o amor nos capacitando à mansidão, o amor nos dando o equilíbrio, o amor agindo. O fruto do Espírito é o amor agindo, a presença de Deus, é Jesus governando. O Espírito de Deus promovendo, gerando fruto, o fruto dele em nós, é Deus agindo em nós.
Além disso, vimos com os nossos próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Mais uma vez aqui, Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. E à medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Então o amor ele vai sendo aperfeiçoado. Então quanto mais Deus em nós, quanto mais nós em Deus, mais o amor é aperfeiçoado. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. O amor de Deus, a presença de Deus, a habitação de Deus em nós, o Espírito de Deus operando em nossas vidas, nos leva a viver como Jesus viveu. E esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Quantas vezes essa frase é repetida nesse capítulo, nesse livro, nessa carta? Pois se não amamos o nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Que pergunta! Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Mandamento. Semana que vem, nós vamos estar voltando, nós vamos relendo. E a cada semana, a cada encontro aqui, nós vamos relendo. E eu peço a Deus e encorajo você a ler. Leia numa tradução, leia na outra tradução. Tem vários aplicativos que você baixa, você põe para ouvir. Se você está em casa, você coloca lá, leia, ouça, mergulhe, ore a Deus. Porque nós não temos como negligenciar isso. Isso aqui fala de essência, fala de vida, fala de verdade, da nossa identidade. E tudo que nós somos, o que o texto diz, vocês pertencem a Deus. Vivam como filhos de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Ti por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de viver de maneira a glorificar e exaltar o Teu santo nome, Senhor. Deus, nós Te agradecemos e Te louvamos. Ajuda-nos a viver a vida que o Senhor provê, que foi provida em Cristo Jesus. Recebemos a Tua palavra, somos habitados pelo Teu Santo Espírito. Dá-nos a graça de cumprir esse mandamento. E esse milagre da obediência é o Senhor mesmo que gera em nós. Por isso, Senhor, Te somos gratos por tudo isso. No nome de Jesus. Amém e amém. Eu perdi um papel que estava ali. Tem o aniversariante da semana, se eu não me engano, eu li, eu acho que era a irmã Carmesita. Vê se está ali dentro o ventilador voou aí, dessa pastinha preta aí. Vê se está aí, é uma folha de caderno. Isso, obrigado, Daniel. A irmã Carmesita mesmo, dia 17. Eu queria orar, que você em casa aí, ou vocês que estão aqui com a gente também, vamos orar pela nossa irmã Carmesita, completará mais um ano de vida, o aniversário dia 17, hoje é dia 15, 16, terça-feira. Ela completa mais um ano de vida. Deus abençoe sua vida, irmã Carmesita. Deus abençoe seu marido, Lindomar, sua filha Rebeca. Deus abençoe sua vida. Deus já te deu o maior de todos os presentes. A vida, a salvação, perdão dos pecados. A vida é um dom.
Entenda que a vida é um dom. Então, use o dom, a vida que você tem, para a glória de Deus. Cada dia, a cada respirar, que você faça uso do dom de Deus para a glória de Deus, para o louvor do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Ti pela vida da irmã Carmesita, do seu esposo Lindomar, da Rebeca, sua filha, em que na próxima terça-feira ela completa mais um ano de vida, Senhor. Oramos para que a sua vida seja uma manifestação do Teu amor, da Tua bondade, do Teu caráter, e que o Senhor, como um Deus gracioso e bondoso, que já nos deu o maior de todos os presentes, mas que continua a galardoar, continua a abençoar. O Senhor é um Deus que nos dá mimos, e eu te peço, Senhor, enche o coração da tua filha de alegria, abençoa a casa dela, abençoa a vida dela, Senhor. Nós te pedimos como igreja, no nome de Jesus, faz assim para a tua glória e para o teu louvor. Amém e amém. Deus abençoe vocês e até amanhã às 20 horas e quarta-feira às 20 horas também, aqui no canal do YouTube, onde você está nos vendo agora, ou se você está no Facebook. Na segunda e quarta, nós transmitimos apenas pelo Facebook ou pelo YouTube. No domingo, é transmitido pelos dois canais, mas na segunda e quarta é só pelo YouTube. Se você pode, compartilhe. E se você pode também, se inscreva no canal, dá ali o like, porque quando você se inscreve, o YouTube, todas as mídias sociais, tudo que se fala de evangelho, eles vão colocando lá para o fim da fila. Então, quando você abre, não aparece, sempre vai aparecer outras coisas. Mas todas as vezes que você clica, que você compartilha ali, ele vai sendo movimentado, então ele vai vindo para frente. Então, é uma forma de que essa mensagem que você ouviu agora vai chegar a outras pessoas também, né, em todas as outras que a gente já falou também. É que nós oramos para que, de alguma forma, pelo menos a leitura do texto chegue ao coração de alguém, porque o Evangelho por si só, ele é poderoso, ele cura, ele liberta, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Beijo no seu coração e até amanhã às 20 horas.